Olha, geralmente quando a esquerda acusa alguém de uma coisa, é porque ele está fazendo essa coisa. Eu quero ver se me permite tocar num assunto que começou em 2012. Como é que funciona o serviço de inteligência brasileiro? Ninguém tem controle sobre eles. Assim, até mesmo nas inteligências outras de segurança de estados pelo Brasil. Isso que aconteceu em 2012 é um caso realmente para nos preocupar. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Me permite, Augusto? Em 2012, teve o impeachment do então presidente Lugo do Paraguai, que era da turma do Foro de São Paulo, e o Brasil, o governo brasileiro, na época Dilma Rousseff, não gostou disso. Ficou extremamente incomodado com isso. Então, para pressionar o Paraguai, resolveram trazer a Venezuela para o Mercosul. Agora, para trazer a Venezuela para o Mercosul, tinha que haver unanimidade por parte dos quatro que integravam o Mercosul naquele momento, que era o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E o novo governo do Paraguai, após o impeachment daquele padre que arranjou um montão de filhos com as pessoas, com as mulheres que iam se confessar com ele, eles sentiram então que tinham que afastar o Paraguai do Mercosul. Em afastando, a unanimidade caberia os três países que sobraram: Brasil, Uruguai e Argentina. E assim, no governo Dilma Rousseff, eles tinham que criar meios para que Pepe Mujica deixasse o Mercosul. Pepe Mujica concordasse com o afastamento do Paraguai. Então, o afastamento ou nova adesão tinha que ser por unanimidade. E Pepe Mujica não queria afastar o Paraguai. E o que eu vou te falar agora não é da minha cabeça, não é das informações que eu tive enquanto presidente e até antes de ser presidente. É baseado no livro do próprio Pepe Mujica, Uma Ovelha Negra do Poder, livro este de 2015, onde ele conta o episódio de 2012. E é uma coisa realmente inacreditável o que ele conta, mas é bom o povo brasileiro saber dessas histórias. Então, a Dilma Rousseff tinha que convencer Pepe Mujica a afastar o Paraguai. Então, eles combinaram o encontro, mas depois decidiram que esse encontro não poderia acontecer, tendo em vista o recente impeachment do então Lugo do Paraguai. E de um avião da Força Aérea Brasileira, como Pepe Mujica mesmo conta, foi buscar um homem de confiança de Pepe Mujica lá no Uruguai. Então, Pepe Mujica mandou o seu homem de confiança para o Brasil para conversar com Dilma Rousseff. E eles se encontraram. Se encontraram e começou a conversa sobre como afastar o Paraguai do Mercosul. E esse homem de confiança de Pepe Mujica começou a fazer anotações. Como está no livro, a Dilma Rousseff disse-lhe: não anote nada, rasgue isso. Essa reunião não existiu. Até aí, até tudo bem, né? Apesar da Dilma estar cometendo um crime, que está, se não me engano, no artigo 4º da nossa Constituição, que fala na não interferência em assuntos de outros países, entre outras coisas, a autodeterminação dos povos. Ela cometeu um crime em cima disso, tanto é que o Pepe Mujica, né, botou isso no livro. Bem, e daí, como Pepe Mujica tinha que ser convencido a afastar o Paraguai? Dilma Rousseff entregou para esse homem de confiança de Pepe Mujica uma coletânea de materiais. Tinha ali fotografias, vídeos, captações telefônicos,
material de arapongagem. E onde fica o mais importante nisso tudo? Esse material de arapongagem foi conseguida pelas inteligências cubana, venezuelana e a ABIN. Ou seja, a ABIN trabalhava junto com as inteligências cubana e venezuelana. Bem, eu tenho algumas informações, em especial como trabalha o Serviço de Inteligência cubano. Então, o fato grave, Dilma Rousseff se valia de cubanos, venezuelanos, da própria ABIN, para ter os seus relatórios e atingir os seus objetivos. Então, um crime o que aconteceu na época. Quem está falando isso não sou eu, né? Agora não sou eu, é o livro aqui do Pepe Mujica. Então, começamos a falar sobre a BIM a partir desse momento de 2012. E podemos chegar naquilo que somos acusados agora de termos uma BIM paralela. Presidente, a gente vai seguir rodando com as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, meus parceiros da Oeste, muito boa noite, presidente Bolsonaro. Presidente, essa semana os detratores do seu governo, eles aproveitaram, né, toda essa questão da ABIN para usar uma antiga entrevista do Bebiano, quando ele alega que ele tinha ouvido falar sobre uma ABIN paralela. Como os mesmos detratores, né, levantam essa hipótese, mas não abrem espaço aqui para a resposta do senhor, aqui nós abrimos e queríamos ouvi-lo sobre isso. Tudo bem. O meu filho Carlos não tinha simpatia pelo Bebiano. Todo mundo sabia disso. Ele é uma pessoa bastante discreta e me assessorava em alguns momentos. Bem, vamos lá. Eu estava numa daquelas minhas baixas hospitais como presidente, em São Paulo, no Einstein, e daí chega uma pessoa para mim e mostra-me uns áudios, tá? Uns áudios que eu havia passado para o Bebiano, e o Bebiano passava para alguém da Globo em São Paulo. Então isso foi o limite para eu manter o Bebiano no gabinete. Então não é justificável eu passar áudios para o ministro e ele repassar para a imprensa. Então o Bebiano não está entre nós mais, eu não quero aprofundar esse assunto para respeitar os mortos. Mas não havia realmente um bom clima entre o Carlos e o Bebiano em Brasília. Apesar de o Carlos pouco frequentar Brasília. Mas foi a gota d'água para que eu convidasse o Bebiano a deixar o governo. Pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Boa noite, Constan. Boa noite, Paula. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo. Presidente, eu tenho batido muito na tecla da imprensa, da postura da velha imprensa nessa questão toda que diz respeito ao bolsonarismo, assim dizendo. E chegaram a inventar ou espalhar, né, que o senhor e seus filhos chegaram a fugir de jet ski da Polícia Federal. Eu quero saber de onde o senhor acha que tiram isso? Algum jet ski sumiu? Aconteceu alguma espécie de fuga? Por que a imprensa inventa tanta narrativa? A imprensa lê-se Globo, né? Houve aquela nossa live domingo, tivemos batendo um pico próximo de 500 mil pessoas, 100 vezes mais a live do Lula, e eu comecei dando uma notícia da Venezuela. Deixo bem claro, não fiz crítica a nada aqui no Brasil. Qual foi a notícia da Venezuela que vale a pena também entender contá-la em um minuto? Foi feito um acordo de Maduro com a oposição, lá na Venezuela, de terem a garantia de eleições limpas, transparentes, porque a eleição lá é semelhante à do Brasil. O voto eletrônico como nós temos aqui. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. E esse acordo começou a ser cumprido com a demonstração de Maduro em dezembro,
quando um referendo houve para dar poderes ao Maduro para anexar 2/3 da Guiana, equivalente à área de Essequibo, uma área cujo pronunciamento para o mar, uma área riquíssima em petróleo. E o Maduro demonstrou, então, como ele votou. Ele apertava um botão, a urna eletrônica, sim, 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 e no final apertou o último botão e uma impressora imprimiu um papel com os votos. Daí ele pega aquele papel e diz: aqui tem voto impresso, não é como outros países por aí, e botou dentro da urna. Bem, isso aí deve ter incomodado algumas pessoas por aí. Tanto é que você corrobora na tese que eu estou expondo agora, que eles trabalharam a noite toda para a busca e apreensão no dia seguinte. Não foi uma busca e apreensão que vinha sendo planejada em cima do Carlos. E a Polícia Federal chegou às 7h30 da manhã, aqui na Vila História de Mambucaba. E eu estava no mar. Geralmente eu saio 6 horas, 5 horas, 6 horas para pescar. E no dia anterior, no domingo, eu havia falado que ia pescar. Bem, chegaram aqui, eu não estava aqui, estava pescando com alguns amigos meus, mais o senador Flávio, mais o deputado federal Zuco, mais o vereador Carlos. O Eduardo, o outro filho meu, deputado federal, que participou da live, estava no outro local, porque a minha casa tinha muita gente aqui, ele tinha um pessoal dele também, estava numa pensão aqui próxima. Bem, a imprensa, né, a Daniela Lima, diz que eu fugi. Olha, a casa onde eu estou aqui, se você entrar no Google, você vai ver que não tem nenhuma casa aqui na Vila História de Mambucaba que tenha a possibilidade de uma embarcação ou de um jet ski sair da garagem. Aqui não existe aqui isso, né? Eu desloco em torno de 400 metros, puxando um jet ski ou um barco para colocar no rio Mambucaba e depois ir para o mar. Então isso não existiu. Assim como não existiu quando a Daniela Lima, informações privilegiadas, segundo ela, fornecida pela Polícia Federal, havia sido encontrado um computador da BIM na casa do Carlos. Depois a própria PF falou que foi encontrado na casa de um coronel. Mas não é na casa de um coronel. O coronel era casado com a funcionária da BIM. Então o computador estava com ela. Tá? E nada prova que isso faz parte do ABIN paralela, essa questão. Então, são notícias plantadas, o tal fake news, né? Fake news do bem, que não ajudam a esclarecer a verdade. Você pode ver, ato contínuo a isso, eu cheguei aqui por volta de 11 horas, 11h30, junto com o Carlos. O Carlos era objeto da busca e apreensão, mais ninguém. Então, apresentei com ele aqui, a PF estava decidida a pegar o material de todo mundo, inclusive do senador Flávio, e eu questionei, não está na busca e apreensão o senador, é o Carlos Bolsonaro. Mas a ordem que eu tenho é pegar o material de todo mundo. Se tivesse aqui, por exemplo, um amigo meu, né, outro mais importante, o ministro do Supremo, que eu tenho dois, eu considero amigos, dois do Supremo, teria pego também o material deles. Ou seja, vieram fazer uma pesca probatória totalmente atabalhoada. Ato contínuo, daí resolveram, então, não levar o material dessas pessoas, mas levar o material de um assessor meu, um tal de Tércio, que era acusado lá atrás de integrar o gabinete do ódio. Mas eu sempre pergunto, me apresente uma possível matéria nas mídias sociais ou na imprensa tradicional que poderia ter sido gestada nesse tal do gabinete do ódio. Nós sabemos agora que o governo, antes disso, o PT tinha seu gabinete do ódio, até que levou uma menina ao suicídio. A gente lamenta ter chegado a esse ponto para conhecermos como funcionava na penumbra, né, esse gabinete do ódio do PT. Bem, isso tudo falado, tá? Começou-se agora uma nova, seria narrativa. Só um jet ski voltou. Eu voltei de jet ski com o Carlos. O Flávio não era objeto da ação, mas ninguém era objeto da ação, só o Carlos. Então, como pai, eu vim com ele para cá.
Eu não tenho problema de botar minha cara à vista para a imprensa. Apenas a Globo estava aqui fora. Eu não tenho problemas, em me apresentar, me filmar. E daí começou essa narrativa que só um jet ski retornou. Sim, só um jet ski retornou. Outros tinha um barco também, um jet ski, continuaram pescando por lá. Se foram, não sei depois onde eles foram, mas chegaram logo depois aqui. Os três advogados meus saíram de São Paulo. 3 advogados saíram de São Paulo, tá? Vieram para cá. Eu pedi para o delegado da PF, encarregado aqui, a esperar meus advogados chegar. E eles não quiseram esperar. Não, vou ter que ir embora, mas espera o advogado chegar. Levaram embora o material do Tércio, que não estava na busca e apreensão. Se o Tércio tivesse, por exemplo, a minha casa está aqui, onde eu estou conversando aqui do lado da rua na frente, lugar pobre aqui, tem um tal de Lanches Pepeu. Até costumo brincar com o Pepeu, né? Lanche Pepeu, comeu, morreu. Então, um amigo meu aqui, se o Tércio estivesse lá com a sua laptop, tomando um Guaraná e comendo um lanche Pepeu, não tinha problema nenhum. Se o Tércio não estivesse aqui e estivesse na Paraíba, que ele é de lá, não tinha problema nenhum. Então arrastaram o material dele para ver se pesca alguma coisa em cima disso. E também falaram que quando a PF chegou às 6 da manhã no gabinete do Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tinha um assessor lá dentro. Sim, o nome dele é Edivaldo, é um suboficial da Marinha que teve a sua vida toda trabalhando na SIPM, que é setor de nativos e pensionistas da Marinha. Ele foi levado para o gabinete do Flávio, do Carlos, quando foi para a reserva, porque, em grande parte, os problemas que nós atendimos lá eram atender essas pessoas. Imediatamente, o Carlos pediu ao presidente da Câmara que fossem preservadas as imagens, não só da segunda-feira, bem como para trás, o máximo possível, porque a rotina do Edivaldo é essa, ele chega às 6 da manhã, quase que religiosamente, um pouquinho antes, um pouquinho depois, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por quê? Não sei. Talvez pelo trânsito do Rio. Assim como eu, se você pegar as imagens da Câmara dos Deputados, toda quarta e quinta-feira eu chegava no máximo 7 da manhã na Câmara dos Deputados em Brasília. Por quê? Eu queria chegar mais cedo, estava sozinho, minha família estava no Rio, e eu começava a trabalhar mais cedo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ou seja, ninguém mais do que nós quer o esclarecimento disso. Agora, a verdade está do nosso lado. Não está do lado, infelizmente, né? Porque a gente quer sempre preservar as autoridades, não está do lado das investigações conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes. O que parece, ele quer fazer uma busca e apreensão, e daí liga para a PF dele, e a PF dele fala, tudo bem, e os argumentos, e as fundamentações para a busca e apreensão. O que parece que o outro lado fala, se vire, foi mais uma busca e apreensão atabalhoada aqui, como foi a minha sobre o cartão de vacina o ano passado, aí em Brasília. Bom, quero registrar aqui que quase 190 mil telas estão acompanhando e transmitindo o Oeste Sem Filtro neste momento, além, claro, de todas as rádios e web rádios que também transmitem o Oeste Sem Filtro em todo o Brasil. São mais de 7 milhões de pessoas acompanhando o programa. Agradeço muito a audiência. Queria só fazer uma correção. No início da entrevista eu disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava em Brasília. Na verdade, ele já fez o esclarecimento. Ele está na praia de Mambucaba, no Rio de Janeiro. Agora quem faz a pergunta é a Adalberto Piotto. Presidente, boa noite, Paula, boa noite a todos os meus colegas aqui. Hoje o presidente Lula disse na cerimônia de posse do ministro Lewandowski na Justiça, que a Polícia Federal não persegue ninguém. A frase está num contexto em que ele continua dizendo que, na verdade, a Polícia Federal não deve se meter na segurança dos estados, ou seja, na política de segurança dos estados. Mas a frase textual é essa: a Polícia Federal não persegue ninguém. Presidente, qual é a sua opinião sobre o que faz a Polícia Federal hoje, embora seja uma organização, uma instituição de Estado?
A nomeação do diretor-geral é do presidente da República, não é nem do ministro da Justiça, é uma instituição de Estado. O senhor não pôde nomear, inclusive, o diretor de Estado, o diretor da corporação, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas hoje parece que até a Polícia Federal pode ser que tenhamos uma Polícia Federal paralela. O senhor acha que estamos nesse risco? Existe essa possibilidade de uma instituição de Estado estar, neste momento, a serviço de algo que não o Estado? Olha, eu sei o que é hierarquia e disciplina. Eu integrei o Exército Brasileiro por 15 anos. E você acata ordens superiores. Neste caso, eu não vejo a PF cometendo abuso, vamos assim dizer. Ela é determinada a cumprir missões. Então, assim, ela veio em Mamucaba, sentiu o constrangimento de quase todos, agentes, e um delegado, o outro não, o outro estava bastante arrogante até, mas não foi desrespeitoso comigo, assim como vi também o constrangimento da Polícia Federal quando foi na minha casa atrás do cartão de vacina. O dono do inquérito, desses inquéritos secretos, é o senhor Alexandre de Moraes, ele que determina, e a Polícia Federal vai cumprir. Em alguns momentos aqui também, lá em Brasília, a gente conversa. Logicamente, eu não falo o nome dos policiais, né? E eles falam que estão cumprindo ordens e não querem responder um PAD. É um processo administrativo disciplinar. Então, não é a Polícia Federal que está fazendo isso. Logicamente que isso desgasta a Polícia Federal, porque elas não podem perseguir ninguém e acredito que não persigam. Mas nos parece, né, que existe, por parte do ministro encarregado dos inquéritos, uma PF paralela, que ele escolheu a dedo essas pessoas para botar lá e paga missão para essas pessoas a cumprir certas missões. E muitas vezes, pelo que nos parece, o embasamento para cumprimento dessa missão tem que ser do próprio Polícia Federal. Você vê esse caso aqui, o que embasou essa busca e apreensão desse inquérito aí da ABIN paralela? Foi um print do telefone de uma servidora comissionada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que eu a conheço há pelo menos 20 anos, uma pessoa decente, honesta, tá? Onde ela pede o andamento de um processo por ramagem. Daí vem aquela história, pelo relatório da PF, né? Esse print é de 2020, depois notou-se que não era verdade. Em 2020 o Ramagem estava comandando a ABIN. Então não foi nenhum pedido para o diretor, para o presidente da ABIN. Isso aconteceu em meados de outubro do ano retrasado. Ou seja, já havia acabado o segundo turno, o Ramagem havia sido eleito deputado federal, ele já estava afastado pelo menos 5 meses da ABIN. E outra, pelo que se tem conhecimento também, que o pedido dos 2 inquéritos não tem nada a ver com Jair Bolsonaro ou qualquer um dos seus filhos. E também não houve o retorno por parte do Ramagem. Ou seja, pegou-se uma fake news, ou criou-se uma fake news em cima disso, uma mentira para justificar a busca e apreensão. Eu não quero botar na conta da Polícia Federal, mas com toda certeza, essa possível PF paralela, ela está realmente completamente subordinada aos caprichos do dono desse inquérito que já dura anos e que não tem qualquer embasamento por parte aí do Ministério Público. Bom, agora 18 horas 11 minutos, mais de 210 mil telas exibindo o programa. Somos neste momento a maior live do YouTube no mundo, graças a você, a nossa audiência. Silvio Navarro também tem uma pergunta para o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, presidente. Na segunda-feira, durante a entrevista aqui no Sem Filtro, o senhor disse que um bloco de anotações utilizada numa live recente também foi levado pela Polícia Federal aí da sua casa em Angra dos Reis. E o senhor, obviamente, não é alvo do mandado de busca e também não é alvo do inquérito. O senhor, os seus advogados sabem hoje de quantos inquéritos o senhor é investigado? Porque, aparentemente, só o gabinete do ministro Alexandre de Moraes tem essa informação. Olha, você pode ver, o ministro Alexandre de Moraes, segundo a Folha de São Paulo,
me investiga, juntamente com todos os meus assessores diretos, desde 2021, no inquérito de fake news. Quando numa live, nós falávamos antes de vacina, de Covid, eu li a manchete de uma revista Época, de uma manchete de uma revista. E em cima daquilo, no dia seguinte, o senhor Alexandre Moraes me botou no inquérito como está propagando fake news. Olha, eu li a manchete de uma revista. Tá? Porque a Covid ainda era uma interrogação para o mundo todo. Como hoje, tem muitas coisas obscuras na Covid sobre o seu tratamento, etc. Ou seja, a partir daquele momento, o CID entrou no radar deles, os demais ajudantes de ordens entraram no radar dele, e ele sabia todos os meus passos, porque era espelhado, né, segundo a Folha de São Paulo, as mensagens trocadas com essas pessoas. E nós éramos monitorados, e não nós que monitorávamos quem quer que seja. Eu até perguntaria aqui, segundo aí a imprensa, foram 30 mil pessoas monitoradas pela tal da BIM paralela. E o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, vai pedir a relação de parlamentares. Eu sugiro, né, ao senhor Rodrigo Pacheco, ele tem uma comissão que trata de assuntos estratégicos lá, que peça a relação dos 30 mil monitorados, para que sejam divulgados. Porque é muito fácil botar na minha conta o interesse em saber a localização geográfica dessas pessoas. Deixo claro que esse equipamento comprado no governo Temer, no bem entender, bem intencionado, porque as inteligências têm que ter a capacidade de monitorar as pessoas com ordem judicial, sim, tá? Mas as informações que eu tenho não são precisas, mas as informações que eu tenho que a precisão da localização de uma pessoa com o celular no bolso chega a 100 metros, com todo respeito. 100 metros, você não sabe nem se duas pessoas estão no mesmo quarto de hotel, ou se estão no mesmo hotel. Você não tem informação nenhuma. Não, eu jamais trabalharia com esse tipo de informação se fosse um elemento de informação. Ou seja, o que eu contei para vocês aqui, da BIM 2012, que trabalhava lá com da Dilma Rousseff, tá? Trabalhava ao lado das inteligências cubana e venezuelana, aí é um assunto gravíssimo. Tá? Inclusive contrariando a Constituição, onde diz ali das atribuições do chefe de Estado, do presidente da República. Ele não pode agir dessa maneira, interferindo em outros países. Então isso tudo você vai botando num canto, está servindo para cada vez mais esclarecer a população, como é o poder em Brasília, como a esquerda, no caso do PT, se usa da máquina pública. Você pode ver, ele fala que eu aparelhei os sistemas de informações. Eu não indiquei ninguém para compor as diretorias da BIM. Agora, nós vemos aqui agora na imprensa, o Metrópolis, novo número 2 da BIM doou para candidatos da esquerda, PT e PCdoB. Ou seja, ele está formando uma BIM agora, não é uma BIM paralela, uma BIM totalmente paralela, onde os seus amigos de confiança estão indo para lá. A exemplo do que era a BIM em 2012, quando afastou, com o material capturado pelas inteligências cubana e venezuelana e a própria BIM, o então Paraguai do Mercosul, para poder entrar nesse bloco o seu amigo, naquela época, Hugo Chávez, da Venezuela. Então isso tudo está servindo para mostrar para a população o que é o poder, o que é o sistema, o que é o establishment, como eles interferem. Para mim, 2022 é uma página virada. Mas vocês lembram, tem cabimento o TSE decidir que eu não podia fazer live do Palácio do Alvorada, onde aquela é minha residência, enquanto fosse presidente? Tem cabimento derrubar apenas páginas da direita, como, por exemplo, aquela página dos empresários golpistas? O objetivo foi tirar o Luciano Hang da sua atividade política, era um direito dele, pró Jair Bolsonaro, que era um direito dele. Cada um tem o direito de fazer campanha para ser o candidato. Mas o objetivo foi atingir o senhor Luciano Hang, que agora recebeu uma multa de 80 milhões de reais, né? Não é o caso entrar nesse assunto aqui.
Mas tem cabimento eu não poder divulgar a imagem do 7 de setembro? Eu gastei R$1 em recurso público para que a população transformasse a região da Esplanada dos Ministérios como algo inacreditável, nunca ninguém viu aquilo. Pode o senhor Alexandre de Moraes, com o seu TSE, porque ele tinha lá o Benedito Domingos, que era missão dada, missão cumprida, ninguém vai negar isso. E mais dois, que vêm dos advogados, lista tríplice, que o Lula recebeu lista tríplice, mas atendeu ao chamamento do senhor Alexandre de Moraes para indicar essas duas pessoas. Então, é um TSE bastante parcial. Tá? Essas indicações foram mais recentes, mas o TSE esteve nas mãos do Alexandre de Moraes. Tinha um poder absoluto sobre o TSE. Tem cabimento eu não poder divulgar imagens do enterro da rainha ou da minha ida à ONU? Até a primeira vez que eu estive na ONU, vale a pena contar para vocês, né? É mais uma confidência. Eu não sou o Pepe Mujica, porque não estou fazendo um livro aqui. Mas a minha primeira ida à ONU, logicamente, presidente da República novo, né? É tradição o Brasil fazer o discurso. Eu juntei as pessoas, umas 12 pessoas lá no Alvorada, pessoas do Ministério das Relações Exteriores, pessoas da ABIN, pessoas do Ministério da Economia, e comecei a tração naquele primeiro dia, qual seria o que eu falaria na ONU. Para minha surpresa, no dia seguinte vazou tudo na imprensa. Daí o pessoal chegou na manhã, né? Eu falei, olha, como vazou tudo, eu vou fazer o meu pronunciamento da ONU sozinho. Eu vou pegar aqui um ajudante de ordem meu, que vai ser meu digitador. E eu fiz o discurso para a ONU sozinho, sem a participação de ninguém. Porque para vazar não interessava. E eu lembro que fiz, estava em voo, a internet pegava muito mal naquela época no avião, mas quando cheguei lá, queriam que eu apresentasse o discurso antes, para botar no teleprompter em acrílico. Eu falei, não vou dar para vocês. Ah, mas eu leio o discurso no papel. Vai pegar mal? Que se exploda, que pegue mal. Eu resolvi, minutos antes, entregar o discurso para que, então, botasse no teleprompter ali. Se eu tivesse botado algumas horas antes, ia ter pressões, eu ia sofrer pressão, as mais variadas possíveis, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu recomendo, quem tiver tempo, tá, meu discurso na ONU 2019, assista e faça uma comparação com o que está acontecendo hoje em dia. Eu entendo um dos raros discursos de um chefe de Estado defendendo o seu país, mostrando a realidade. Tanto é, quando acabei meu discurso, uma hora depois, aproximadamente, eu peguei um ajudante de ordem e falei, olha, se informe aí como é que está a repercussão no Brasil. Daí ele informou, está horrível. Eu falei, está horrível, perante a imprensa? Então é sinal que eu fui muito bem na ONU. Então eu não podia mostrar trechos desse discurso na minha campanha eleitoral. E também não podia mostrar, por decisão do TSE, o Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo roubo de celular como um direito das vítimas da sociedade, né? Para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar a imagem do Lula com o seu boné lá do CPX. Ou seja, eu não podia mostrar nada. Eu não podia mostrar nada do Lula do passado. Agora, o outro lado, o governo fez uma campanha que eu era pedófilo, que eu queria acabar com os direitos trabalhistas, que eu não gosto aquela historinha de sempre, né? De negros, de mulheres, de nordestino, aquela presepada toda. Ele teve livre para o lado de lá fazer o que bem entendesse. O lado de cá não podia fazer absolutamente nada. Então, tivemos sim uma participação do TSE favorável ao lado. Não vou falar em urna eletrônica aqui. Esqueça urna eletrônica, tá? Isso agora com a Venezuela. Com a gente aqui não temos mais nada a tocar sobre esse assunto. Então, isso tudo incomoda certas pessoas. E a gente vê que após as eleições, alguns, né, falando, pessoas importantes em Brasília, missão dada é missão cumprida, mas salvamos o Brasil de uma ditadura. Ou seja, salvar o Brasil de uma ditadura, me tirando fora, não sei como, tá? Mas botando lá um cara que é apaixonado por Maduro,
que é apaixonado por Ortega, lá da Nicarágua, tá? Que era apaixonado pelo Fernandes, da Argentina, por Evo Morales, da Bolívia, cuja turma de esquerda da Bolívia está presa por 10 anos a ex-presidente Jeanine Áñez. Qual a acusação contra Jeanine Áñez? Participou de atos antidemocráticos. Então, essas verdades, através de vocês da Oeste, poucas outras órgãos de imprensa, a gente consegue ir mostrando. E se me permite, Augusto Nunes, eu comecei a conversar contigo, até falei contigo ontem sobre essa entrevista hoje, você gostou, muito obrigado. A gente podia fazer uma aparição semanal para eu focar em cima de vocês, como foi, por exemplo, a minha ida para a Rússia para conversar com o Putin, que a imprensa toda bateu em mim, mas se eu não vou, não tínhamos fertilizantes, negociamos diesel e outras coisas mais, algumas particularidades não comprometedoras, como o Putin te recebe, como ele é, porque eu só tinha um intérprete, ele tinha 2. Então essas questões são importantes. Não pode morrer comigo isso aí, não vou fazer um livro, não pode morrer comigo, não me entender. É para abrir a cabeça do brasileiro, como é o nosso país, como é o poder, com as pressões que você sente. O que aconteceu, por exemplo, no segundo mês que eu estava em Brasília, quando chegou um peso pesado, só eu e essas pessoas, que todo mundo sabe o nome delas, eu falaria, e falaram para mim, o jogo aberto aqui. Ou você pega o MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, racha no meio, criando o Ministério da Cidade, ou você não vai governar o Brasil. É esse tipo de pressões que você sofre. Como reagir a isso? Quero contar para vocês. Se for o caso, falo nomes. Para acabar com essa historinha que eu sou o homem mau do Brasil, que eu tinha uma BIM paralela, que eu queria dar um golpe. Esse golpe de 8 de janeiro. Deixo claro, em dezembro, atendendo o pedido do Lula, eu nomeei os 3 comandantes de força, ainda no meu governo. Como é que eu queria dar um golpe com o comandante de força nomeado pelo Lula? Quem vai dar golpe sem força, sem arma? Essa neurose de golpe tem que acabar. Parece que uma pessoa falou que era golpe, prende gente. Eu me sinto presidiário com essas pessoas, condenadas a 17 anos de cadeia, pessoas humildes, decentes, tá? Se algum extrapolou depredando patrimônio, que pague, pô, mas com 17 anos de cadeia e sendo acusado como tentativa armada de mudança no Estado Democrático de Direito. Quem vai acreditar nisso? Não só o atual ministro da Defesa teve o caráter de falar que não existe golpe sem um comandante e sem força. Nenhum tiro foi disparado. Aquela prisão de 1.500 pessoas, quer dizer que 1.500 pessoas estavam programando dar um golpe e ninguém sabia de nada. O Lula, no domingo pela manhã, vai para Araraquara se encontrar com o seu prefeito preferido lá. Eu digo aqui, o senhor Flávio Dino, o Carlos Bolsonaro pediu para o presidente da Câmara Municipal para que preserve as imagens sobre o servidor Edivaldo, para daqui a pouco não falar que ele chegou mais cedo lá para pagar possíveis provas da BIM paralela no gabinete dele, coisa que o Flávio Dino não fez. Primeiro, todo o governo falou, no episódio de 8 de janeiro, que só tinha aquela imagem daquele magrinho, né, com o olho arregalado, derrubando um relógio com uma camisa com a minha estampa no peito, que não tinha mais nada. Depois apareceu as imagens, via CNN, do G. Dias passeando entre terríveis golpistas terroristas. Ora, se alguém queria dar um golpe no governo, o governo mostra as imagens. Por que não mostra as imagens? Porque é uma mentira a história de golpe. E outra coisa que vale a pena aqui. Hoje nós tivemos a notícia que o MP pediu o arquivamento da acusação contra o nosso ministro Anderson Torres. Tá? E ele fala algumas coisas que vale a pena, se me permite aqui, 30 segundos, tem muita coisa para falar, só 2 coisas. Primeiro, ele cita o prezado procurador Carlos Henrique Martins, ele cita do caráter ordeiro dos acampados. Ele cita o caráter ordeiro dos acampados. E o procurador, quando se refere à CPMI,
que eu sei o que é CPMI, eu sei o que é CPI, o povo também já começa a ter entendimento, né? Que ali é uma briga política muito grande. Ele fala o seguinte, abre aspas, que embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres, trata-se de um documento que carrega em si legitimamente o viés político, visto ser fruto de trabalho de integrantes do Poder Legislativo, os quais visam atender com sua iniciativa o seu eleitorado. Agora, por outra parte, não é apenas isso. Entra o Kassab na CPMI, que é secretário de São Paulo aqui, do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. Então o Kassab terminou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, independente de provas. Eu não fui convidado nem convocado para a CPMI, senão ele perderia 3 ministérios. Esse é o perfil, né? O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas há 7 anos, e também esse que morreu, o Casão, seu Kassab, só tem responsabilidade nisso. Que se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta a CPMI, com toda certeza não teremos essa barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então, você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade vos libertará. E o Kassab foi ministro das Minas de Energia, eu acho que da Dilma lá atrás. Eu não sabia a diferença de gravidade para gravidez, mas era ministro das Minas, da Ciência e Tecnologia. Então, esse é o que produziu essa CPMI. Como a CPI do Senado produziu a questão da Covid. Quantas vidas poderiam ser salvas se não tivesse o caráter político da CPI do Senado sobre a Covid? Quem define o tratamento não são os senadores da CPI, nem ninguém do Judiciário. É o médico, e ponto final. O médico não tem o direito, ele tem o dever de salvar vidas ou diminuir o sofrimento das pessoas, e foram impedidos de trabalhar. Que tudo era, não tem comprovação científica. Ora, meu Deus do céu, quem decide isso é o médico. Se os médicos militares, por ocasião da Guerra do Pacífico, tivessem que esperar uma comprovação científica se água de coco poderia ser injetado na veia do soldado em lugar de sangue, ia sobreviver ou não, muitos teriam morrido. Não tinha mais sangue, o médico pegou lá um coco mais novo, com menos potássio, e meteu água no braço do cara, e o cara sobreviveu. Presidente? Foi não. Preciso girar aqui, o Augusto Nunes também tem mais uma pergunta aqui para o senhor. Já vamos examinar essa ideia aí da conversa semanal, que eu acho muito boa, presidente. E eu quero voltar ao assunto inicial. Eu me lembro dessa crise que houve, dessa manobra toda para afastar o Paraguai, momentaneamente, né, ou para sempre, do Mercosul, para que a Venezuela ingressasse. Houve mais coisas ainda naquele momento. O Maduro, que era ministro das Relações Exteriores, esteve em Assunção, onde encontrou autoridades brasileiras para tratar de golpe, o contragolpe aí que preservasse o Maduro. Agora vem a revelação do Pepe Mujica. A quem cabe, o senhor sabe a quem cabe fazer uma denúncia sobre essa interferência, interferência na autonomia, na soberania de uma nação. A quem cabe fazer essa denúncia contra Dilma, por exemplo? Ou contra essa BIM paralela? Né? Eu acredito que tem uma comissão no Senado
que trata dessas questões, né? Pode ser ter uma outra comissão também chamada Relações Exteriores, como na Câmara também tem. Elas poderiam provocar o Ministério Público para começar essa investigação, tá? Porque realmente está claro, o livro do Pepe Mujica não é alguém que escreveu uma biografia não autorizada, é o próprio Pepe Mujica que escreveu o livro, né, por livre e espontânea vontade dele, tá certo? Inclusive o livro é Uma Ovelha Negra no Poder e o subtítulo Confissões e Intimidades de Pepe Mujica. Nós tivemos informações, no próprio livro diz, que quem estava escrevendo, o Pepe Mujica falava, tentou convencer o Pepe Mujica a não escrever esse assunto. E ele bateu o pé. Agora, esse livro do Pepe Mujica, eu tive acesso a uma nova edição, já mexeram um pouquinho. Então, vale a edição primeira desse livro, disso tudo que eu falei para vocês aqui. Essa reunião não existiu, tá? O trabalho coletado aqui de informações foi para as inteligências cubana, venezuelana e a inteligência brasileira. No caso do governo é a ABIN, para mostrar como estava o aparelhamento lá e como está sendo feito o aparelhamento agora. Pessoas que contribuíram para a campanha de gente do PT e do PCdoB estão indo para diretorias. Como, por exemplo, o delegado que apurou, o delegado da PF, que apurou a facada em mim, em Juiz de Fora, que concluiu que foi uma ação isolada do Adélio Bispo, ele agora é diretor de inteligência da PF. Deixa suspeita, poxa. Trabalhou muito bem. Protege o Adélio aí. Até porque você tinha lá um elemento, tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento, né, do Adélio. O que seria isso daí? Se a facada dele em Juiz de Fora tivesse dado desaparecido o Adélio, olha, ele estava em Brasília, o álibi perfeito. Um baita de um álibi. Agora a PF não foi lá na Câmara, como veio em Mambucaba através da BIM paralela, né? E faz uma nova busca e apreensão em mim. No meu entender, o Carlos era história de cobertura apenas, tá? Para que... Quem foi a pessoa que tem imagem para tudo lá em Brasília? Qual gabinete esse cara queria ir? Porque quando você vai em Brasília, fiquei 28 anos no parlamento, você quando se apresenta lá na guarda lá, né? Para onde é que você vai? Você não vai entrar aqui para não fazer nada. Você vai, vou para a plenária, vou para a comissão, vou para o deputado. O Adélio havia sido filiado ao PSOL. Logo depois, Jean Willis, que foi eleito deputado federal, renunciou e foi embora do Brasil. Não estou acusando ele de nada. Mas essas pontas soltas, você tem que se fazer presente. O Adélio tentou lá em Santa Catarina, ele foi em Santa Catarina, foi num clube de tiro, onde o Carlos frequentava. O Carlos tinha agendado atirar no clube naquele dia. O Adélio foi para lá. E o Carlos não foi. Ou seja, ele poderia ter matado o Carlos lá para me tirar da cabeça a ideia de continuar sendo candidato a presidente da República. Tem umas imagens também, em Juiz de Fora, na Pajero onde eu estava, né? O Adélio chega em direção ao Carlos, e o Carlos, sem querer, entra na viatura, e ele sai fora. Certamente, ou possivelmente, o Adélio ia matar o Carlos ali, para nos desestimular a continuar na campanha. Também o Adélio, 3 advogados, um com avião particular, pousou em Juiz de Fora no dia seguinte da facada, no dia 7 de setembro, feriado. 3 advogados, no dia seguinte, foram para lá. Um com avião particular. E esse falou que estava preocupado com a integridade física do Adélio, todos eles, né? Agora, quando você quer entrar, pede na justiça para entrar nos telefones dos advogados, a OAB interfere. Não pode. Agora, advogados meus tiveram o telefone devassado nesse inquérito, devassados pela Polícia Federal. Então, o que os caras querem? Mal ou bem, pense o que bem entender. Eu não sei se vou estar vivo amanhã, tá?
Não sei se vou estar vivo amanhã. O que os caras querem do momento? É me tirar completamente de combate. Ah, o cara está inelegível. Olha, Maria Corina também está inelegível lá na Venezuela. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Qual foi o crime imputado a mim? Reuniu-se com embaixadores e discutiu um inquérito que está aberto até hoje, de início de novembro de 2018, sobre sistema eleitoral brasileiro. Inquérito esse mandado instaurado pela a ministra Rosa Weber, que era presidente do TSE. Por que está aberto até hoje esse inquérito? O que tem lá de importante? Agora, se eu falar desse inquérito aqui, eu vou estar preso amanhã. Porque depois que eu falei do inquérito, ele recebeu a chancela de confidencial. É por que está aberto até hoje? O que aconteceu? Por que foi aberto o inquérito para apurar se houve fraude às eleições de 2018 ou não? O que está lá? Eu sei o que está lá. Agora, a gente não pode conversar sobre esse assunto. Não vivemos mais uma democracia no Brasil. Você falar de urna, falar de vacina, falar do PL que trata da censura em Brasília, isso passou a ser crime. Você está tentando contra o Estado Democrático de Direito? É a coisa mais fácil, igual a Janine Enes, né? Janine Enes, que está presa na Bolívia, né? Atentou contra o Estado Democrático de Direito. Presidente, a Ana Paula Henkel também vai fazer mais uma pergunta. Presidente, vou me estender um pouquinho aqui na pergunta, porque eu queria trazer para o senhor e também para a nossa audiência o que foi apresentado na CPMI, né, do 8 de janeiro pelo senador Marcos Rogério, exatamente a comunicação para a ABIN, né, do então Saulo Moura, ex-diretor da ABIN, para o general G. Dias, que no dia 5 de janeiro, às 16h13, o Saulo já avisa o G. Dias que há convocação de atos para o 7 e o 8 de janeiro. Depois, no dia 6, às 19h40, alerta da ABIN mais uma vez que há risco de ações violentas contra edifícios públicos. E aí segue também no dia 7 de janeiro, às 12 horas, mais um alerta da ABIN, mostrando que há convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos. E por aí vai, presidente. No dia 7 são vários avisos do Saulo para o general G. Dias e também da ABIN diretamente. E aí, deixa eu só puxar aqui que dia. Aí no dia 8 de janeiro, às 8h53, o Saulo, ex-diretor da ABIN, fala para o G. Dias, que informa a presença de quase 100 ônibus, e o general G. Dias escreve para Saulo Moura, ex-diretor da ABIN: vamos ter problemas. Então, presidente, parece que sabiam que havia risco de vandalismo e de baderna e nada foi feito. Já que o assunto essa semana, né, em torno da ABIN, ontem eu vi uma entrevista do senador Espiridião Amin, que faz parte da SECAI, né, da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, e ele disse que essa comissão não tem acesso a absolutamente nenhuma informação, que é uma comissão de controle da inteligência, que o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente está blindando todas as informações dessa comissão importantíssima para os freios e contrapesos no Brasil. E aí, presidente, a pergunta é como remediar isso tudo, porque estamos diante de uma ABIN que parece também que não quer colaborar muito com a segurança no Brasil. Olha, essa história de ABIN paralela é para ofuscar o 8 de janeiro. Tá? Assim como o 8 de janeiro é para ofuscar algo que aconteceu em 2022, que não vou entrar em detalhe aqui agora. Assim como a operação de busca e apreensão na minha casa na segunda-feira foi para ofuscar a live de domingo. Tá? Eu sou a cereja do bolo. Eles querem a minha cabeça. Vão ter só na base da arbitrariedade. Tento de tudo, antes de eu ser candidato em 2018, tá? Durante o mandato todo, interferências muitas, as mais variadas,
quase toda a imprensa contra a gente. Entregamos o governo, você pega os 2 meses de transição meu, ninguém reclamou por falta de acesso aos ministérios para se inteirar. Se bem que muitos ministros falaram para mim, né, os caras chegavam lá e falavam, o que tem de bom aí? Só pessoas incompetentes nessa transição. Mas ninguém criou qualquer óbice para que a transição fosse realizada. Eu saí do Brasil dia 30 de dezembro, pode ser um assunto para um bate-papo nosso semanal, né? Que alguns dão algumas versões, e eu tenho a minha, que é sempre a verdade, porque saí do Brasil, e tento de toda maneira, né? Essa história do 8 de janeiro como o Capitólio Tupiniquim. Foi o 6 de janeiro americano, que até hoje baixa nas costas do Donald Trump, tá? E fizeram a mesma coisa. Eu entendo que o 8 de janeiro não foi o pessoal que estava acampado. Como o procurador mesmo diz aqui, né, o próprio procurador disse, do caráter ordeiro dos acampamentos. Vocês nunca viram uma lata de lixo revirada, uma vidraça quebrada em todas as manifestações pelo Brasil do pessoal da direita, que compareciam com seus avós, com filhos, com netos, né, e protestando. E o objetivo também do 8 de janeiro, que é potencializado, é evitar manifestações por aí. Pode, obviamente, até certo ponto, conseguir esse objetivo. Mas essa pressão injustificada em cima do cidadão de bem, o ordeiro, tá, não está surtindo efeito. Eu tenho meu cercadinho aqui na Vila Histórica de Mambucaba agora, onde eu converso com o povo aqui, o povo humilde, lugar pobre aqui. Tá? E a gente vê essas pessoas humildes, muitas pobres, que têm um conhecimento muito bom de política brasileira. Alguns agradecem a mim os 4 anos, porque quer queiram, quer não, eu sempre falava, mostrava a realidade, e eles foram aprendendo o que é o Congresso, o que é a presidência, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o TCU, o que faz um prefeito, a importância de escolher bem um vereador, que é a base da política, é o vereador. Não pode votar naquele cara que é o que, só porque ele vende pipoca, um cara bacana, que sorri para todo mundo, que é pobrezinho, votar nele. Tem que votar alguém que tenha conhecimento, que sabe interpretar leis, ler a Constituição e ajudar o prefeito. Não é fazer oposição, ajudar o prefeito. Então, isso tudo, tá, vai mudando a cabeça das pessoas, vão entendendo o que está acontecendo. Alguns falam até, por que você vai falar com a Oeste? Cuidado para não escorregar. Lógico que eu tomo cuidado sempre, tá? Mas eu tenho obrigação de conversar através de vocês com estes mais de 100 mil que estão nos assistindo aí agora, que não vai ter da minha parte aqui contemporização. É a verdade, é a verdade. Tá com... Parabéns, eles estão com 270 mil assistindo agora, parabéns aí, valeu. Parabéns ao Oeste. Se Deus quiser, se eu me acertar com o Augusto Nunes, semana que vem vai ter 500 mil aí, com toda certeza. Tá? Eu lembro o tempo quando fazia minhas lives, a Jovem Pan podia acompanhar. Depois foi pressão da esquerda, pressão do Poder Judiciário máximo, né? E acabou aqui aquela live não ocorrendo mais. Apesar de ser uma live mais descontraída, eu tinha um ministro do meu lado, um secretário, mas sempre informações. Por que a atual live do presidente acabou? Chegava 5 mil pessoas, porque não tem nada de conteúdo ali. O que ele vai falar? Mandei um projeto para a Câmara para voltar o pagamento do DPVAT. É isso que ia falar? Hoje, por exemplo, atenção Brasil, deve estar sabendo, né? Tem aumento na gasolina e no diesel. Por que aumento? A reoneração, novos impostos no governo federal. E deixo claro, quando eu diminui imposto lá atrás, eu comecei a arrecadar mais. Presidente,
Preciso girar aqui com as perguntas que nosso tempo está acabando. São 280 mil telas nesse momento acompanhando essa entrevista, além de todas as rádios e web rádios. Aí 284 mil já neste momento. Quero agradecer muito a audiência e convidar também quem está nos acompanhando aqui. Muita gente chegando no nosso canal, gente nova. Agora registramos 1.700.000 inscritos no canal da Revista Oeste no YouTube. Quero aproveitar para fazer um convite para você que está acompanhando essa entrevista para ser o nosso assinante, para assinar a nossa revista digital todas as sextas-feiras, um conteúdo exclusivo, é publicado, é divulgado no site da Revista Oeste. Como nós sempre falamos aqui, nós não aceitamos publicidade estatal, nós não aceitamos nenhum tipo de parceria com partido político, então é muito importante a sua assinatura digital para manter, para ajudar, para apoiar o nosso jornalismo independente aqui de todos os dias, toda a nossa equipe de jornalistas, nossa equipe de apoio, esse programa que vai ao ar todos os dias, sempre a partir das 5h45 da tarde. Então faço um convite, você que está aí acompanhando, está chegando agora, está conhecendo o nosso canal, entre no site revistaoeste.com, 24 horas por dia de notícias sobre política, economia, internacional, enfim, e a nossa revista digital que ajuda a apoiar todos os nossos projetos aqui da Revista Oeste. Agora a gente segue, a gente tem tempo aí para mais 2 perguntinhas. Vai lá, Piotr. Presidente, eu queria só perguntar ao senhor rapidamente se o senhor pretende, por exemplo, buscar apoio institucional nessa luta em que o senhor está fazendo nesse momento, porque é claro que há um problema institucional hoje no país. Há desvios democráticos e constitucionais no país. Eu me lembro que lá naquele 7 de setembro, que foi extremamente ruidoso, o senhor teve também a participação do ex-presidente Michel Temer, que o senhor já tinha chamado uma vez também numa missão internacional, num caso, se não me engano, acho que em Beirute também. O senhor pretende conversar com Michel Temer ou com ex-presidentes ou pessoas que possam, nesse momento, falar sobre a Constituição e trazer ao Brasil a normalidade constitucional? Só que eu citei o Michel Temer porque o senhor já teve a participação dele naquele 7 de setembro, que também foi um momento muito tenso. Mas o senhor acha que é preciso buscar aliados para trazer o Brasil de volta à normalidade constitucional? O senhor considera essa hipótese? Olha, eu tenho conversado com algumas pessoas que tenho que me reservar, né? Citar o nome delas, mas tenho conversado, sim, até fora do Brasil. A gente busca isso. E nós sabemos que tem uma pessoa que destoa da busca dessa pacificação. Tá? Mas me permite aqui, no próximo dia 7 agora, em São Sebastião, próximo dia 7, São Sebastião, aqui fica na Rio Santos, né? Às 15 horas eu vou depor na Polícia Federal. O assunto é importunação de baleia. Eu vejo algumas pessoas criticando a Polícia Federal. Eu quero restabelecer a verdade aqui. O IBAMA provocou o Ministério Público sobre a questão de importunação de baleia. O MP respondeu que não via indício de crime ali. O IBAMA, então, reiterou, foi para outro integrante do MP. Esse outro integrante resolveu instalar um inquérito. E a Polícia Federal, então, está fazendo a sua parte. Então, não é uma perseguição da PF em cima de mim. A PF está fazendo a sua parte, porque ela é instada em cumprir ordens. Então, no próximo dia 7, às 15 horas, em São Sebastião, foi me dado a possibilidade de videoconferência, né? Eu falei que não, vou pessoalmente, até porque eu tenho certeza que vai muita gente lá em São Sebastião e a gente vai bater um papo com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas lá. Será um grande encontro nosso em São Sebastião, no próximo dia 7, às 15 horas. Então, eu quero convidar ao pessoal de Ubatuba, São José dos Campos, Guarujá, Santos, tá? Vamos comparecer aí em São Sebastião no próximo dia 7, às 15 horas. Eu vou prestar depoimento à PF, que está fazendo o seu papel, e saindo dali, eu quero dirigir a palavra a vocês. E espero contar com a presença de todos vocês para nós fazermos um grande ato em São Sebastião no próximo dia 7. Presidente, dá tempo para uma última pergunta, consta? Vamos lá, presidente. Em primeiro lugar, eu quero reforçar o apelo da Paula para todo mundo assinar. O Oeste é um veículo que dá voz a alguém que Alexandre de Moraes persegue, jornalista censurado
no Brasil, que é o meu caso. Presidente, o senhor mencionou que o Kassab é a cara dessa política, digamos, fisiológica no Brasil. E ele é parte do governo do Tarcísio, que foi eleito graças ao senhor, ao bolsonarismo, o governo de São Paulo. É um governador que tem feito um bom trabalho, tem resultados, é pragmático, aceitou acordo com o governo federal para atrair investimentos para o Estado, pousou para uma foto com Lula e Alckmin, é uma coisa simbólica questionável. E na capital vamos ter eleição esse ano, Ricardo Nunes deve ser a aposta do PL, Ricardo Salles está fora. Pergunta difícil, política é a arte do possível, tem que fazer concessões, mas como é que a direita conservadora vai fazer para reverter esse quadro de hegemonia da esquerda no Teatro das Tesouras, onde tucanos e pessoas com perfis tucanos são tidas como oposição ao PT, o que na prática a gente sabe que não é bem assim? Olha, ontem o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista para a Globo, ao vivo. O Valdemar foi bem, faltou apenas ele falar, né? Quando começaram a me criticar, faltou ele falar. Convide o Bolsonaro que ele estará presente aqui. Tudo bem. E o Valdemar falou de eleições municipais. Há um interesse nosso e temos candidatos próprios em todos os municípios de acima de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, porque tem um segundo turno. São Paulo, o Valdemar conduziu e achava, segundo ele, segundo pesquisa, o entendimento dele, que o Salles não teria sucesso para derrotar o atual outro candidato invasor de carro aí, invasor de casa, né? O desocupado Boulos, o seu eterno desocupado Boulos, tá? E resolveu vir para a reeleição do atual prefeito. Daí eu, lógico, como eu sou prêmio de honra do partido, a gente discute esse assunto. Então a minha prioridade a minha preferência sempre foi o Ricardo Salles, não nego isso aí, gosto muito dele, tenho uma boa amizade com ele, mas a decisão aí foi mais pro Valdemar. E a partir do que ele tomou a decisão, ele falou que eu indicaria o vice. Tá? E eu considero São Paulo um jogo de war. Então eu, que quando era 40 anos atrás jogava o war, quando ganhava a primeira rodada de dados, né, eu geralmente ganhava o jogo porque eu tinha paciência e estratégia. E ali eu apresentei o nome para o Valdemar, ele concordou, e obviamente depende agora do Ricardo Nunes aceitar esse nome. Uma vez aceitado, está pacificado. Lamento, repito, do coração, eu queria o Ricardo Salles, mas é página virada isso aí. O Salles é jovem ainda, um cara extremamente inteligente, tem o pavio curto, eu já tive o pavio curto igual ele, tá? Acredito que num próximo momento, essa prefeitura, com toda certeza, pode ir para o Ricardo Salles. Ele teve uma excelente votação para deputado federal, teve o apoio até do meu filho Eduardo, para isso que eu falei para o Eduardo não fazer campanha para ele em São Paulo, que ele podia ultrapassar 1.900.000 votos, mas o resto do partido não teria o 10% do coeficiente, ou seja, 30 mil votos, não teria sido eleito ninguém. O Eduardo podia fazer 3, 4 milhões de votos, como o Nicolas, em Minas, ele pode na próxima fazer 3 milhões de votos, e só ele se eleger deputado federal, porque o restante não alcança o coeficiente lá, que é em torno de 25, 10% do coeficiente seria em torno de 25 mil votos. Então, da minha parte, está pacificado, uma vez aceito meu nome de vice para a Prefeitura de São Paulo, a gente vai em frente e eu peço a respeitosamente, o Ricardo Salles, ele é jovem ainda, né? Que ele terá a oportunidade de bem servir a teu estado, ao teu município, oportunamente. Presidente, o candidato é o Coronel Melo Araújo, a vice, aqui em São Paulo? Vou falar pela primeira vez, que vai ser para o Oeste. Sim, não é o Coronel Melo Araújo, é o ex-comandante da Rota, tá? Uma unidade da Polícia Militar respeitada em São Paulo e conhecida no Brasil todo. O Melo Araújo, quando tive um problema na CEAGESP em São Paulo, eu levei para o Paulo Guedes os problemas do CEAGESP, para a Tereza Cristina também. E daí resolvi, então, convidar o Melo Araújo para comandar o CEAGESP. O CEAGESP
era um local aí onde era uma festa de 2 deputados federais, que não vou falar o nome dele aqui, 2 deputados federais. E lá tinha propina para tudo. Tínhamos 4 mil empurradores de carrinho, pessoas humildes, que empurravam o carrinho, pagavam propina de R$160 por mês. Tínhamos lá 200 mulheres que serviam um cafezinho, pagavam propina de R$60 por mês. Tínhamos lá os boxes, chamados de pedras, onde as pessoas que alugavam, era um aluguel meio fajuta, a preço lá embaixo, abaixo do mercado ali, e por fora eles pagavam propina em nota de R$100. Também caminhoneiro para parar ali, né, que vinha de longe, levar seus produtos para ser revendido ali, também pagavam propina. Lá tinha drogas, tinha prostituição, tudo que não presta. O Melo Araújo montou a sua equipe, em grande parte de colegas dele da Polícia Militar, em grande parte da Rota, e botou ordem na casa. A CEAGESP passou a ser conhecida como uma cidade onde 50 mil pessoas transitavam por ali e passou a ter ordem ali. Então o Melo Araújo fez um trabalho excepcional lá na CEAGESP. É um mini prefeito, vamos assim dizer, né? E dizer a vocês, me permite aqui alongar um pouquinho, dos 17 milhões de reais que eu recebi do Pix, quase 1 milhão de pessoas fez doação, em algumas tinha um breve comentário, por que estava doando aquele Pix. Um dos comentários que mais me tocou o coração foi de um empurrador de carrinho da CEAGESP. Ele doou R$100 para mim. Vocês têm que convir, têm que concordar que R$100 para uma pessoa que empurra um carrinho na CEAGESP é muito dinheiro. E ele botou lá embaixo na justificativa porque estava doando R$100 para mim. Presidente, me chama de presidente, né? Eu pagava 160 de propina por mês para trabalhar aqui. Para mim, R$100 vai como gratidão. E tenho certeza que, infelizmente, essa propina vai voltar a ser cobrada aqui. No tempo do senhor e do Melo Araújo, tivemos ordem e progresso na CEAGESP. Então, o Melo Araújo é essa pessoa. E nós sabemos que é uma pessoa ligada à segurança, temos uma guarda metropolitana municipal. Caso o prefeito for reeleito, o Melo vai ser vice, com toda certeza. O atual prefeito vai dar um espaço para o Melo Araújo, talvez indicar ali o chefe da Guarda Metropolitana para colaborar com a Polícia Militar na questão da segurança pública na capital do maior estado do Brasil. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.